Olá, alunos, tudo bom? Estamos iniciando mais um ano de 2021. Eu sou o professor Davis, professor de ensino religioso, e nós estamos começando a nossa sequência de vídeos falando sobre ensino religioso. Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre crença religiosa, filosofia de vida. Nós vamos estar falando sobre ética, princípios e valores. Então, que vocês possam estar aí atentos à nossa aula de hoje, que tem coisa importante, coisa muito boa para a gente aprender sobre a questão de ética, princípios e valores, certinho? Qual que é a importância de nós estudarmos estes assuntos? Reconhecer a coexistência como uma atitude ética de respeito à vida e à dignidade humana, ok? Então, para deixar uma mensagem importante para você, olha, não importa qual a sua religião, o que importa é se ela transforma você em um ser humano melhor. Então, se você tem uma religião e essa religião não te transforma em uma pessoa melhor, você está no lugar errado. Mude de religião ou mude de atitude. Mais fácil você mudar de atitude que de religião, eu creio. Vamos lá? Valores e princípios éticos e morais que desenvolvemos são semeados nos exemplos de quem amamos. Mônica Christie, ela falou essa palavra, essa mensagem aí, olha, os valores e princípios morais e éticos que desenvolvemos são semeados nos exemplos de quem amamos. Então, se você tem ética e princípios, principalmente quem está ao seu lado é que vai ver se você realmente é essa pessoa aí mesmo. Então, ética, princípios e valores. Para entendermos os princípios e valores éticos, é necessário entender o que é ética. Então, ética é um grupo de princípios básicos que pretende regular a conduta de modo de agir de um grupo social ou de uma pessoa. De uma maneira mais simples, a ética estuda os costumes das pessoas em sociedade, criando princípios e valores para guiar as pessoas a terem atitudes corretas e dentro da lei, que não interfira no direito da outra pessoa, porque você tem que lembrar que o seu direito termina quando começa o direito do outro. Então, ser ético é respeitar o direito do outro. Então, hoje várias classes utilizam a palavra ética para indicar os valores do seu grupo social. Por exemplo, olha lá, ó, a ética médica, a ética pública ou mesmo a ética religiosa, que é o que nós queremos falar. A ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam as ações humanas na sociedade e nos seus grupos religiosos. Ser ético é respeitar os semelhantes em relação à sua vida, patrimônio, bem-estar, religião e ter em mente a justiça social e a religiosa, onde ninguém seja prejudicado. Simplificando, é ser honesto, solidário e justo, ser uma pessoa de caráter. Então, a ética nada mais é do que o caráter. E para começar a falar sobre atitudes, para começar a falar sobre a questão de ser ético, para falar sobre a questão de caráter, nós vamos começar a falar sobre a questão de igualdade. O que é igualdade? O que significa igualdade? Igualdade, este princípio diz que todas as pessoas são iguais e, por isso, devem ser tratadas iguais sem preferências alguma. Todas as pessoas devem ter a mesma oportunidade, direitos e deveres. Aristóteles dizia que o princípio da igualdade não é tratar todos iguais, e sim que os iguais devem ser tratados de forma igual e os desiguais de maneira desigual, na medida da sua desigualdade. Na prática, se houver desigualdade, devemos tratar de forma desigual para reduzir essa desigualdade. É meio contraditório quando a gente fala de filosofia, mas tem um certo sentido, porque como que você vai tratar, por exemplo, quando eu falo de desigualdade, eu que tenho a minha religião e vou querer que a outra pessoa seja igual a mim, que tem uma religião diferente da minha. Então, quando o Aristóteles vai falar que o que é desigual tem que ser tratado desigual, não é que tenho que ser desrespeitoso com ele, mas tenho que entender que o que eu penso não é o que ele pensa. Então eu tenho que ter as atitudes de igualdade para com o meu semelhante e de desigualdade para aquele que não é conforme com eu penso. Então nós temos que entender quando a filosofia vem nos trazendo esses entraves aí linguísticos. Vamos lá. Liberdade. O que é liberdade?
Liberdade significa o direito de agir segundo a sua vontade, mas deve ser usada com responsabilidade para não prejudicar outras pessoas ou ferir princípios éticos e legais. Preste atenção, porque liberdade não é libertinagem. Temos, por exemplo, a liberdade de expressão, na qual podemos falar sobre nossas opiniões sem ser censurados. Falar sobre nossas opiniões, não ofender. Mas essa liberdade tem limite quando esta opinião discrimina pessoas ou grupos com declarações injuriosas ou difamatórias. Está vendo a diferença? É o poder que qualquer pessoa pode usar, mas nos limites da lei, nos limites legais. Não vai falar, não vai querer ter liberdade ou libertinagem com as pessoas. Você precisa entender o que é liberdade, não libertinagem. Olha lá, solidariedade e fraternidade. O que é solidariedade e fraternidade? Solidariedade e fraternidade é um sentimento em relação ao sofrimento dos outros. É ajudar as pessoas que precisam de ajuda. É uma responsabilidade mútua, onde todos se sentem responsáveis uns pelos outros, cooperando entre si. São pessoas em uma situação melhor, ajudando outras que estão em situações piores que a sua. Então, quando eu falo em solidariedade e quando eu falo em fraternidade, eu estou falando em empatia, em me colocar no lugar do outro, em olhar o meu semelhante como eu olho a mim mesmo e ter sentimentos por ele como eu tenho por mim, amar o meu semelhante como eu me amo. Então, é importante a gente ter esse entendimento. Honestidade é fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Então, o que é ser honesto para você? Ser honesto é ser verdadeiro, ou seja, não mente e não engana. É uma pessoa que tem dignidade. Ela é contra a lei de Gerson, aquela propaganda que estimulava as pessoas a levarem vantagem e serem espertos. Essa aí não funciona, não está certo. É observador das regras morais, né? Essa lei de Gerson aí, ela fazia com que as pessoas eram incentivadas a levar vantagem em tudo. Então, a honestidade é ligada à pessoa íntegra, decente e de honra. É uma pessoa que tem coragem de cumprir as suas obrigações corretamente, mesmo que gere alguma consequência, pois é uma pessoa de moral elevado. Então, a honestidade, ela vai fazer com que, se for para me ter prejuízo, mas eu vou ser honesto. Eu não vou deixar a honestidade para me poder levar vantagem e nem ser esperto em cima de ninguém. Isso é ser uma pessoa honesta. Justiça, né? Justiça em focos. Olha aí, olha o que é justiça. Justiça é o princípio que mantém a ordem social. É ser justo com todos, respeitando os princípios da igualdade, onde todos somos iguais ou desiguais, como diz Aristóteles. A justiça é cega, buscando a igualdade de todos perante a lei. Agora, perante a lei, todos são iguais. Perante as religiões, não. É isso que a gente tem que entender. A lei não trata da desigualdade, a lei trata da igualdade. Então, justiça é lei. A lei, ela é cega no sentido de que ela não busca o interesse de ninguém em particular. Ela julga cada um segundo cada pessoa. Então, a justiça é cega, buscando igualdade de todos perante a lei. As pessoas justas se preocupam com o bem-estar de todos e não apenas com o seu. Então, a gente tem que entender quando a gente fala de justiça legal e de justiça religiosa, ok? Para não confundirmos. O que diz Aristóteles lá? O poder da responsabilidade. Olha só, responsabilidade é ser responsável e responder por seus atos, mesmo que algo saia errado. Você vai fazer algo, aquilo não deu certo, você tem que ser responsável e dizer assim, não, foi eu que fiz e foi eu que fiz errado. Então, se eu fiz errado, eu assumo a minha culpa e vou tentar corrigir. Tem como corrigir? Conserte. Não tem como corrigir? Refaça de novo, vá lá, volte atrás, volte e faça novamente. Não é vergonhoso você voltar atrás, não é vergonhoso você fazer as coisas diferentes.
faça do contramão do que o mundo faz, você seja uma pessoa de responsabilidade. Olha lá, ó, para ter sua opinião respeitada, respeite a opinião dos outros. Então, o que é respeito? Respeito é o ato de respeitar e ter consideração ao próximo. Respeito faz a pessoa não ter atitude perversa contra as outras. As pessoas devem respeitar para ser respeitado. O respeito primeiro você dá, para depois você receber. Respeitar não é ofender ou discriminar outra pessoa porque ela pensa ou vive diferente de você. Se o vive ou pensa dela, não desrespeite outras pessoas. Porque, vou novamente falar sobre a questão religiosa, não é porque eu tenho a minha religião que eu vou desrespeitar quando você fala da sua. Você vive do seu jeito, do seu modo. Então, como você vive, eu tenho que respeitar. Se você vive ou pensa de modo diferente, o meu respeito por você é o mesmo. Mais uma vez aí, para poder fixar ética, princípios e valores, então vamos lá, ó, igualdade, liberdade, solidariedade e fraternidade, honestidade, justiça, responsabilidade e respeito, ok? Isso são valores que nós adquirimos ao passar dos tempos, ok? Vamos lá. A reciprocidade tem que entrar em tudo, no trabalho, no amor, nas amizades, pois ela é que faz um sentimento único ser ainda mais bonito. O que é ser recíproco? É você se doar para que as outras pessoas também se doam para você. Para finalizar, eu quero deixar essa palavra com vocês. Sem a reciprocidade, sem o respeito, sem esses valores, esses princípios éticos e morais, a sociedade está fadada ao fracasso. Nós somos uma sociedade que temos que ter esses princípios e esses valores, ok? Então vocês, meus alunos, fiquem com Deus. Até a próxima aula, até a próxima semana aí e vamos que vamos.